Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa quarta quântica, hoje, se eu não me engano, é o número 18, depois eu vou até conferir lá, ou seja, são 18 quartas-feiras que a gente vem aqui trocar uma ideia, trocar uma informação, trazer uma forma de pensar diferente, né? A proposta da nossa quarta-feira era trazer um pouco mais de informação, trazer um pouco mais de conteúdos além da meditação que a gente já oferece aqui, né? Ruth, bom dia. Mari, bom dia amor, vocês que já estão por aqui, diz aí pra mim se tá tudo ok pra vocês aí, se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo certinho. Pra mim aqui tá tudo tranquilo. Acredito que para vocês também aí é para estar tudo certinho. Bom dia, Gabi, acabou de chegar aqui. Gente, vamos lá que hoje tem bastante coisa para falar aqui. E a nossa proposta aqui ela já é mais rápida mesmo, porque daqui a pouco a gente tem a nossa rotina, né? O nosso trabalho, nossa vida aí para seguir, né? Eu percebi que a gente está com estabilidade aqui na transmissão, tá? Então eu estou gravando aqui, depois eu coloco lá no YouTube, coloco também no Spotify, tá? Para quem, se der algum problema aqui, eu vou fazendo a nossa meia hora, 40 minutos aqui, depois eu coloco lá para vocês, tá bom? Então eu acho que tá tudo ok aqui, tá tudo certinho. Bom dia, mãe. Eita, dona Zabé. Eu falo assim, né, que... Agora acertei aqui para mim. Eu falo assim que a gente tem uma oportunidade, né, gente, de buscar a nossa conexão, de melhorar a nossa conexão, de melhorar a nossa forma de interpretar o que a gente vem vivendo. E a proposta da harmonização quântica é exatamente essa, é trazer pra gente um pouco mais de luz, um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia. Eu falo que toda vez que eu estou aqui ao vivo, né, que estou online aqui, era como se eu pudesse contribuir de alguma forma para aliviar, né, de alguma maneira aquilo que é possível ser aliviado para aqueles que querem, né? Tem pessoas que a gente infelizmente não consegue tocar, que a gente não consegue chegar, mas na maioria das vezes quem está aqui a gente tem conseguido trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de luz. Então essa é a intenção aqui, tá bom? E hoje, gente, pra gente só alinhar um pouco as nossas falas, né? Quem vai ouvir depois aqui também se servir, né? Que vocês possam aí
ajustar as frequências de vocês de acordo com os recursos que vocês têm, os recursos que vocês possuem no campo de vocês, tá? Que isso vai muito de cada um, né? A forma com que cada um interpreta, a forma com que cada um lida com tudo que acontece na sua vida. Eu falo que são os recursos que a gente tem acessado já na nossa memória. E a harmonização quântica traz essa proposta de ampliar um pouco essa leitura, tá? Hoje o tema aqui da nossa quarta quântica é exatamente os nossos Merkabas, né? E essas frequências que a gente está utilizando, como é que isso está se comportando no cenário atual. Então veja bem, a nossa pegada, né? Nossa pegada chama-se verticalização. Vou falar de novo, a nossa pegada, a nossa proposta chama-se verticalização. Sai do romantismo, sai desse mundo fictício, sai dessa proposta de que tudo vai ficar lindo e maravilhoso, de que vai ter um salvador e que alguém vai resolver as coisas pra gente. Então sai disso. É você no controle, é você assumindo dentro dos seus limites, dos seus recursos, estou repetindo isso, é você assumindo o que dá para ser assumido naquele momento, ok? Então, nesses últimos meses, né, e nessas últimas semanas, são 10, 12 dias aí que estamos nessa condição de guerra aí, então o que acontece explícita, né? O que acontece? Para algumas pessoas tem sido um pouco mais desafiante sustentar a energia, tá? Isso acontece por quê? Gente, nós, aqueles que já estão um pouco mais avançados, que já estão se dedicando um pouco mais, que estão já buscando um pouco mais essa entrega, essa vida nova, gente, nós estamos trabalhando. Já trabalhávamos em outras instâncias e agora que o nosso planeta está aqui, esse pessoal fazendo besteira uma atrás da outra, precisando um pouco mais, nós estamos trabalhando também. E às vezes, gente, são só estágios, são só propostas de acompanhamento e em outras frequências, até mesmo nós estamos atuando na operação resgate de almas, de animais, como eu venho dizendo aqui também. O que isso faz com a gente? Quando a gente volta para a nossa vida aqui no plano físico, nós estamos acabados e ainda a gente tem uma outra vida para seguir aqui. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem os seus afazeres, né, do dia a dia, seus afazeres do cotidiano para tocar aqui. Então não é tão simples assim essa brincadeira do jeito que as pessoas pensam, sabe? Eu fico assim até meio, às vezes eu não tenho muito tempo de ficar vendo coisas, mas às vezes o pessoal manda, eu vou abrir achando que é um pedido de ajuda, alguma coisa, eu fico pasmo de ver as besteiras. É o pessoal ainda falando de uma prosperidade que é fácil, de algo que é tranquilo de se conquistar, faça isso e vai dar certo, faça aquilo. Gente, não é isso. Entende? Então esse romantismo não existe. Olha só a desgraça, por assim dizer, que a gente está vivendo. Não é? Planetariamente falando. Porém, aqueles que buscam a sua verticalização, você está cansado, tá? Igual eu vivo nessa condição, muito cansado, dorme-se pouco, mas aqui internamente, aquele cantinho nosso, aquilo ninguém mexe. Ali, aquela parte, a nossa chama trina, ela vai criando força, ela vai aumentando seu gradiente energético, seus lumens, e isso parece que vai tomando conta do nosso interior. O nosso chakra sempre cada vez mais alinhado, a glândula do timo. Então tudo isso faz a diferença nesse momento que a gente está vivendo. Então eu tinha que falar isso aqui hoje, deixar isso registrado, porque os Merkabas que a gente tem de harmonização quântica, essa proposta que a gente está vivendo, eles estão sendo recalibrados para que a gente possa aumentar a nossa, como posso dizer, aumentar a nossa condição de utilização desse Merkaba. Então se eu tenho lá um acesso de gradiente energético que eu consiga atingir, vamos supor de 20, 25% do que o Merkaba oferece, eu estou já conseguindo acessar 30, 35%. Entende? De acordo com aquilo que vocês evoluíram. Então isso é muito importante. Isso também vai provocar desajuste, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou fazendo um ancoramento, eu estou fazendo tudo certinho e não está dando certo, o que está acontecendo? Parece que não está servindo para nada, ou então estou usando, estou fazendo e estou passando mal. Pode ter uma descompensação energética, porque você também está sendo ajustado. E lembro mais uma vez, quando você é ajustado, a sua equipe também está passando pelo processo de ajuste, ok? Então isso é muito importante. Essas conexões que nós temos, as nossas frequências, os nossos Merkabas, tudo isso sendo ajustado em um momento que nós estamos precisando.
né? Eu gosto daquela frase, pronto, eu já disse ela aqui outro dia. Gente, um barco é lindo no porto, ali atracado, bonitinho, mas ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para enfrentar o alto mar. E nós fizemos a nossa preparação, fizemos toda a nossa, né, nossa luta, nosso empenho, nossos investimentos, são exatamente para chegar nesse momento aqui e vivenciar o que a gente consegue vivenciar. Fazer aquilo que é possível de ser feito na medida do que é possível, daquilo que a gente suporta, ok? Então esse era um ponto para deixar isso já esclarecido. O que está legal também é a nossa proposta dos Merkabas personalizados, né? Na semana passada eu canalizei mais 2, muito legal, e assim a experiência é ímpar, tá? Para quem tem, assim, quem sente ressonância, me chama lá no privado para a gente ajustar isso para você também, se você quiser. Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa situação planetária que a gente está vivendo aqui. Vamos supor que aconteça algo pior, né? Vamos falar aqui um pouquinho. Na Venezuela, quem tem uma atuação bélica com as Forças Armadas na Venezuela, não sei se vocês sabem, mas são os russos. Tá? Venezuela, porque é aqui do ladinho, certo? Se acontecer alguma coisa ali, uma movimentação energética ali, e aí por N motivos aconteça alguma coisa e venha para o Brasil aqui. Se acontecer, o que você faz? O que você é capaz de fazer? Como é que você pode interferir numa guerra? Como é que você contribuiria nesse processo? Isso tem que ser pensado. Se acontecer com a gente aqui, porque nós estamos do outro lado, né, do mundo, por assim dizer. Mas e se fosse com a gente aqui? Né? O que a gente faria? Como que seria a nossa postura, o nosso comportamento? Será que dá para fazer alguma coisa? Eu fico puto da vida com pessoas dizendo o seguinte: olha, vocês precisam estocar comida, vocês precisam dar um jeito na vida de vocês. Vocês precisam dar um jeito de mudar, porque você tem que ter reserva financeira, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tá? Gente, se acontecer alguma coisa, você acha que vai adiantar você fazer isso? Quem somos nós na fila do pão? Se eu tenho uma condição financeira bacana, se eu já tenho uma estrutura, que eu posso ter um bunker, que eu posso criar uma outra estrutura para mim, ok. Mas eu estou falando de pessoas como eu, como você, que rala todo dia. O que a gente faz? Qual é o recurso que nós temos? As nossas equipes vão fazer o que pra gente? Vão fazer o que com a gente? Sabe, eu fico decepcionado quando pessoas que estão, na minha opinião, muito à frente de mim, por exemplo, falando de trabalhos e tudo mais, vêm com uns pensamentos medíocres assim, sabe? Porque põe pânico, põe medo nas pessoas. E aí as pessoas ficam desesperadas e querem todo dia ficar sabendo o que a pessoa está falando, o que não está falando, o que veio de novidade, o que aconteceu. Porque, gente, a ideia da verticalização é totalmente contrária a isso. Se acontecer alguma coisa, se você está alinhado com as suas equipes, se acontecer alguma coisa, antes de acontecer o evento, você já saiu do teu corpo, saiu fora. O teu corpo não tem nada. Deixa a matriz biológica aqui. Se der para levar, leva. Se não der, acabou. Você sai, você desacopla. Acabou. Agora, se você fica nessa neura de querer, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e começar a entrar em tom de desespero, a tua frequência baixa. A tua frequência baixa. E aí, o que você vai fazer? Baixou a tua frequência, todo o trabalho perdido. Compreende? Então, um primeiro ponto para ser analisado, para ser visto, que eu marquei aqui para a gente conversar, é exatamente o quanto de fato nós estamos verticalizando ou verticalizados. O quanto, né, eu tenho me comprometido realmente com esse processo. Compreende? Porque se você está fazendo tudo certinho, relaxa. A tua equipe vai te conduzir, vai te levar para um melhor lugar, porque a ideia central é de sumir desse planeta. Se a gente vai ajudar aqui, a gente atua pelo menos no plano astral, não precisa ficar encarnado. Agora, eu vou ficar encarnado, passando fome?
porque eu preciso de uma alimentação básica para sobreviver. Será que as minhas equipes vão querer isso mesmo para mim? Depois de tudo que eu fiz? Questiona isso. Será que toda essa conversa de orixá, essa conversa de Exu, de pombagira, de cigano, tudo que a gente faz aqui, será que isso não serve para nada? Compreende? Será que as minhas conexões com o Comando Santa Esmeralda, com Ordem Santa Esmeralda, Ordem Amarílis, com Ordem Santa Ametista, Comando Santa Ametista e tantas outras estruturas que a gente tem, será que é para isso que nós estamos caminhando? Será que nós estamos exatamente fazendo ancoramento, fazendo meditação, fazendo tudo isso exatamente para ficar nessa condição? Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre a percepção de vocês sobre esse ponto de vista, tá? Porque talvez faça muito sentido e pode trazer um pouco de paz. Porque, gente, aquilo que a gente pode fazer é isso aqui, olha. Acorda mais cedo, disciplina, né, que eu venho dizendo. Esse tempo está exigindo muito mais da gente ainda nessa questão da disciplina, está exigindo muito. Mantenha a disciplina, mantenha o foco e você vai ver como é que você passa pelas etapas, como é que você passa pelas fases. Aí entra toda a questão de prosperidade, questão de ajuste financeiro, saúde, trabalho, tudo vai entrar nesse jogo aí, tá? Então só repensa tudo isso. Em outro contraponto aqui, né, invertendo tudo isso, é a mesma coisa, né, de pessoas dizendo que vai ficar tudo lindo. Eu tô falando tudo isso, gente, sem dar nomes, né, porque não é isso, mas eu preciso alertar você que confia no trabalho que a gente está fazendo aqui. Não tem esse romantismo de ai meu amado, ai meu querido, ai meu isso, ai meu aquilo, e tá tudo zen. Para nós que estamos na linha de frente, não tem isso. Você está bem, internamente está tudo certo, está tudo tranquilo, mas é a hora da gente ir para a batalha. É a hora de que nós, eu falo que é um convite mesmo dos comandos, é a hora de nós nos posicionarmos. Às vezes tem pessoas que estão passando por desafios, estão passando por situações, porque elas precisam passar por aquilo, faz parte do karma que ela ainda entende isso, eu vou fazer o quê? E aí a gente conversa, olha, mas tem um outro caminho, e a pessoa fala, mas será que vai dar certo? Poxa vida, então fica lá naquele mundo que você está vivendo. É esse o momento de assumir a postura. Lembra do barco? Ele foi feito para ir para o alto mar. Agora, gente, está tudo lindo. Vem até com aquela voz melancólica que vai dar tudo certo. Isso para mim não convence. Estamos literalmente em guerra, no plano astral, no plano físico, vocês estão vendo o que está acontecendo. Então, a dica aqui, eu vou justificar isso que eu estou falando para vocês, tá? A dica, gente, olha para a tua verticalização, faz o teu ancoramento, vê se há alguma possibilidade de reforçar as tuas conexões, vê se há a possibilidade de você fazer algo a mais nesse tempo, principalmente de quaresma que a gente está vivendo. Curiosamente, a guerra ela veio à tona na quaresma, nesse período que nós temos essa movimentação umbralina de uma forma muito inconsequente, né, e praticamente que incontrolável. Depende da frequência que você vibra, por isso que eu falo de novo, depende da frequência que você vibra, você cai no padrão holográfico, a sua energia vai cair, você vai ficar aprisionado, o teu campo eletromagnético ele vai ter problema, e aí você vai ter dificuldade para seguir adiante na tua proposta, tá? Então, essa é uma ideia, uma sugestão de reflexão para vocês, se vocês quiserem. Eu gosto muito da ideia do Buda, né? Nem para a direita nem para a esquerda, no meio. Nem aquele zen demais que tá tudo lindo, maravilhoso, e nem aquele extremismo que, gente, ó, guarda comida, estoca comida, faz isso, faz aquilo, porque senão... Acha equilíbrio, vamos encontrar equilíbrio aqui. Se hoje você desencarnar, tá tudo ok? Vou perguntar de novo, se hoje você desencarnar, tá tudo ok? Porque internamente a gente sabe como é que a gente tá. Aquilo que, não, eu preciso resolver algumas coisas aí, umas pendências, então resolva. Não, eu estou bem, eu posso já seguir adiante a jornada, já tenho a conexão com a minha equipe, eu tenho um pouco mais de clareza, eu já estou numa outra proposta frequencial, então beleza, tu vai se preocupar com o quê? Quer virar semente nesse planeta aqui? Acorda. Acorda. Falar em ficar, falar em criar estruturas, tendo condição financeira estruturada, uma vida tranquila, é ótimo, perfeito. E quem não tem? Vai fazer o quê?
é pânico, é desespero, baixa frequência, fica aprisionado, entendeu? Então, caminho do meio para nós aqui. Agora, por qual motivo eu estou falando tudo isso, trazendo esse alerta? Porque como há essa frequência dos nossos Merkabas sendo mudado, você pode estar sentindo isso, você vai sentir, talvez depois de hoje, você que está assistindo aqui agora ao vivo, ou você que vai ver essa gravação, está vendo a gravação desse trabalho, desse material, pode ser que você esteja passando por isso também. Então, as frequências dos Merkabas, eles foram ajustados. De acordo com aquilo que você está emanando, você vai conseguir acessar. De repente, você nem consegue conectar mais, porque você já nem está nessa frequência mais, fica ativando o Merkaba, mas não faz mais sentido para você. Ok? Por que tudo isso, gente? Que eu estou falando nesse tom até um pouco mais firme. Nós temos várias raças no poder, brigando pelo poder. Então eu preciso voltar um passo atrás para trazer esse olhar, para a gente voltar nessa visão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós temos várias raças com projetos aqui, sem contar aquelas que entraram sem autorização, certo? E todo mundo cruzou com todo mundo aqui. Era como se você tivesse um monte de cachorrinho com as raças específicas e de repente um dia lá a cachorrinha ficou no cio e pulou o quintal, o outro cachorro pegou, aquilo foi cruzando, misturou todo mundo. Porém, o dono do cachorro sabe quem é o cachorrinho. Falou, isso aqui é puro, isso aqui não é, isso aqui não é. E daí vem toda essa tragédia que a gente está vivendo. Imagina milhares de anos isso acontecendo. E agora, nesse momento, as pessoas querem fechar o seu mundo. Então, cada país, com a sua estrutura aqui, ele tem alguém no pano de fundo governando. E as pessoas ainda brigam por presidente, brigam por isso, brigam por partido político. Gente, sai dessa frequência. Amplie esse olhar. Tem algo atrás disso. Ou será que alguma pessoa em sã consciência, né, um ser humano, vai dizer assim, olha, se eu sou amor, se eu sou luz, se eu sou tudo isso, a outra pessoa também é tudo isso? Por que é que a gente está brigando? Por que um tem prazer em matar o outro? Entende? Então tem que ter algum jogo atrás. Onde é que chega essa fronteira? Onde é que estava o limite do poder acabar com a vida do outro? Ou seja, acabar com a experiência do outro nesse plano. É poder pelo poder. Então nós temos várias raças disputando o poder aqui. Isso já veio da Primeira Guerra Mundial, veio da Segunda Guerra Mundial, aí nós temos a guerra no Vietnã, aí nós temos essa última guerra que teve aqui, como que chamava ali? Me fugiu a palavra agora, me fugiu ali a região, que o pessoal viveu em guerra aí não sei quantos anos, que não chegou a ser mundial, mas teve guerra lá também, na Palestina, ali toda aquela estrutura, que sempre está em guerra. Tem um pano de fundo aí. Então o que acontece? As pessoas que estão aqui no chão de fábrica, como eu digo, elas nem fazem ideia disso aqui. É feita uma lavagem cerebral e a pessoa mata, ela morre por aquilo e está tudo certo. Mas quem comanda o jogo, o dono dos cachorrinhos, como eu disse, sabe o que está acontecendo e ele vai defender o dele. Nós não sabemos de fato e nunca saberemos aqui nesse plano o que é que está acontecendo, qual é o jogo. A única certeza que nós temos é político, porque é poder, envolve poder, é muito ego, muita vaidade, mostrar quem manda, isso é um ponto. E o outro é economia. Existe sim uma agenda 2030. Existe sim uma proposta de reset econômico. E se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Qual é o nosso poder de atuação aí? Então, quando a gente olha para essa estrutura das raças brigando pelo poder, aí, né? Eu vou fazer o quê? Qual a minha postura? Verticalização? Ah, Sérgio, mas eu não vou fazer nada, eu também não tenho que brigar. A tua indignação vai fazer o quê? É muito mais fácil, é muito mais saudável eu manter a minha vibração, a minha frequência, a minha estrutura e no plano astral eu faço uma contribuição absurda quando eu estou em desdobramento e durante o dia eu sou um foco de luz. Eu tenho todo o meu ancoramento, eu tenho a minha blindagem e aqui, gente, olha,
as equipes começam a trazer intuição para você seguir, para você, olha, converse com aquela pessoa, converse com pessoas que você nem fazia ideia, começam a chegar buscando ajuda. Elas começam a chegar pedindo socorro de uma conversa que não tem nada a ver, a hora que você vai caminhando no diálogo ali, de repente você está falando desses assuntos aqui. É assim que funciona. É o tempinho que a gente tem para trazer, para fazer um resgate, a gente vai fazer. Essa é a proposta. Agora, se eu entro numa frequência de desespero, no plano astral eu entro na frequência de desespero, volto para cá, desespero. As pessoas que vêm conversar comigo, elas vão falar sobre o quê? Entendeu? A gente vai alimentar o quê aqui? Então, o primeiro ponto é esse, ter essa clareza sobre essa percepção, de que tem outra estrutura brigando por esse poder. Esquece só o presidente, esquece as pessoas que estão ali. Tem algo bem mais forte acontecendo por trás. Lembre-se, pesquisem aí, a França, por exemplo, ela já teve vários problemas, tá? Falando da França, ela teve vários problemas de testes nucleares, bomba atômica intraoceânico. Fizeram testes, né? Vamos falar aqui, né? Testes atômicos, aquilo oscila a placa tectônica, provoca um tsunamizinho aqui, um outro tremorzinho de terra ali. Pesquisa para vocês verem. Então tem muito mais coisa acontecendo aqui. Se realmente esse pessoal se juntar para fazer besteira, desculpa a expressão, mas a merda vai ser muito grande. Tem que fazer. Não tem que fazer, a não ser vibrar positivamente para a gente trocar a nossa frequência. Se precisar desencarnar, se a nossa equipe achar que já deu, a gente sai e tá tudo certinho. Mas compra a ideia desse povo que está brigando pelo poder não, tá, gente? Porque tem muita coisa em jogo aí. Deixo aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar aí depois, né? Na internet vocês vão encontrar bastante material sobre isso, tem muito vídeo no YouTube também, o pessoal falando. Pede para a tua equipe mostrar para você e trazer, né, uma informação bacana. Pesquisem lá sobre a Grande Guerra de Órion. Pesquisem sobre a Grande Guerra de Órion. O que acontece com a Grande Guerra de Órion? Imaginem centenas de milhares de soldados foram clonados e algumas almas reaproveitadas iam ser exterminadas, foram reaproveitadas e estão vivendo entre nós com memórias de guerra. Pensa lá, Grande Guerra de Órion, o impacto que isso trouxe no nosso sistema. Lembrando que somos um braço de Órion, estamos no braço de Órion. Essa guerra, de certa forma, uma linha temporal, se você, né, tecnologicamente falando, você viajando na linha temporal, você vê essa guerra acontecendo e pessoas ainda sendo exiladas de lá. Guerra de Órion, o reflexo disso aqui nessa galera que veio para cá desesperada. Segundo, os exilados de Capela, tá? Fica aí outra informação para vocês. Os exilados de Capela, pessoal que foi expurgado mesmo de Capela. Traz essa informação para cá. Você fala, poxa vida, eu nem sabia disso. Aí você vai entender o que é a Grande Guerra que a gente está vivendo aqui há milhares de anos. Simplesmente as energias elas ficam mais amenas, né? Mas depois volta à tona de novo. Ciclo após ciclo, sempre teve guerra, gente, tá bom? Depois também tem o grande conflito de Pegasus, que eu marquei aqui para trazer para vocês pesquisarem. Dá uma pesquisada também. Eu falo pesquisa, gente, porque cada um vai ter a sua conclusão. Tem gente que não faz nem sentido saber disso aqui. Tem uma outra ideia também da galáxia de Arcones, né? A gente vê muita informação sobre Anyotaki, sobre a proposta, né, de outras raças que não tinha codificação de Mika, por exemplo. Então, essa proposta é legal. Tem um livro do Rodrigo, que é A Origem, do Rodrigo Romo, que fala sobre essa estrutura, de como nascem as federações e tudo mais. A gente tem um pouco, não a história das guerras, mas de como surgem as federações e como elas atuam. E aí você vai entender
amplitude de tudo isso que eu estou falando aqui, se você quiser. Então a ideia é, com tudo isso que aconteceu lá fora, isso reverbera aqui numa linha temporal, isso ainda pode estar acontecendo, e hoje nós aqui estamos, o grande lance, né? Os negativados, esses seres negativos que aqui estão, eles sabem que eles não têm mais o que fazer, então eles vão lutar até o último instante, para reter essas almas holograficamente, se conseguir desencarnar nessa frequência baixa, aprisionadas em um outro plano, ok? E aí você vai entender que, à medida que cada um deles, cada raça, ela se propõe a fechar o seu campo e proteger os seus filhos, só isso vai proteger os seus filhos, cada um quer proteger o seu. Por quê? Porque o histórico de guerra aqui ele é muito grande, e também de outras estruturas planetárias que já estiveram em guerra e acabaram vindo aqui achando que ia conseguir viver em paz, e não consegue porque não resolveram seus problemas internos ainda, tá? Foi assim lá com a Lemúria, foi assim com a Atlântida, e agora ao ponto de sumir um continente, né? E agora a gente está prestes a vivenciar isso de novo, além das questões naturais planetárias que vão acontecendo de época em época, tá bom? O que mais, gente? Então eu já falei aqui da quaresma, falei das guerras aí, para vocês ficarem mais atentos. Ficar tranquilo é besteira falar isso, porque é quase impossível ficar tranquilo, mas fiquem em paz. Movimentem-se, façam o que vocês tiverem que fazer. Eu falo que cada dia ele é único, cada minuto ele é único, a experiência continua. Quando você chega no seu ancoramento, que você tem desdobramento, você vê uma outra frequência, o pessoal quase que, eu costumo dizer, aplaudindo mesmo a nossa postura aqui, em manter uma frequência positiva numa densidade absurda como essa. Tá? E aí você consegue manter esse canal de conexão com a tua equipe, que é uma equipe de luz que está dando todo o suporte. Lembrando que praticamente 93% das pessoas que vêm para o trabalho de harmonização quântica, que conseguem digerir isso que eu estou falando aqui, são comandantes que estão exatamente no processo de despertar para assumir o seu posto aqui durante a sua permanência ainda na Terra, tá bom? E aí aqueles que forem ficar, aqueles que precisarem ficar, eles vão sim ser treinados, vão sim ser preparados, vão sim ter suporte, ok, gente? Então isso vai ser muito legal. Deixa eu só deixar mais um recado aqui, que nosso horário está estourando. Nós teremos no dia 19 de março, nós vamos ter um curso módulo 1 online, tá? Nós vamos fazer um módulo 1 online. Se você tiver interesse, me chama lá no privado que a gente organiza. E depois no dia 2 e 3 de abril, se eu não me engano, 2 e 3 de abril, que é um sábado e um domingo aqui em Vitória, nós vamos fazer a apometria, né? O curso de apometria presencial. Vai ser muito legal também. A ideia, desculpa, a ideia é trazer um pouco mais de recurso e juntar a tribo, né? Juntar os filhos, juntar a tribo, ficar junto um pouquinho pra gente somar a nossa energia, tá joia? Então fica aí o convite para quem quiser, online, no conforto da sua casa. Pode ser no planeta todo, a gente só organiza os horários, né? Depois eu vou passar o horário certinho para vocês, e aqueles que quiserem. E você, do conforto da sua casa, você consegue também manter essa conexão que a gente vai fazer. Vai ser uma experiência nova também nesse formato, nesse momento aqui. E fiquei muito feliz da gente estar fazendo isso no período de quaresma, né, que tem toda essa energia mais densa, e a gente vai conseguir contribuir, tá joia? Antes eu botar aqui... Sara, bom dia. Kelly, bom dia. Chegou agora. Sim, daqui a pouquinho eu disponibilizo a gravação aqui, tá bom? Gente, um grande beijo no coração de todos vocês, paz, luz, muita harmonia. Obrigado vocês que ficaram aqui, vocês que vão ouvir depois. É sempre uma alegria mesmo para mim, né? Eu que estou aqui como representante dessa estrutura de harmonização quântica, junto com a estrutura Yacerati, né? Que a gente já tem um Merkaba, a gente já tem uma estrutura do querido Iaberim trabalhando com a gente, da Inamara Colongiori, que vem na frequência de Rosa Caveira, do Yanko Hanin, que vem na frequência de Marabô, e tantas outras estruturas, Sheritiba Fortrosh Bihart, que é a querida Sarita Saritá, e tantos outros. Eu sou o representante, sou a voz deles aqui, e que nós possamos juntos sim manter a nossa frequência, que nós possamos viver cada dia melhor os nossos momentos aqui. Não quer dizer que a gente vai estar sorrindo, mostrando os dentes o tempo todo como a gente gostaria, mas nós vamos estar vivendo o nosso melhor, da melhor forma possível, dentro daquilo que é possível ser vivenciado, ser experimentado ali, tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês consigam aí
viver tudo aquilo que vocês se propõem a viver, tá bom, gente? Muito obrigado. Amanhã tem meditação à noite, às 20 horas, horário aqui do Brasil. Amanhã em espanhol, primeira meditação em espanhol, que agora a gente vai intercalando aí as semanas. Na próxima semana, nossa quarta quântica é em espanhol e a meditação na quinta é em português, tá bom? Peço perdão pelo portunhol às vezes, mas estou me adaptando aqui e eu preciso também atender esse grupo aí, tá joia, gente? Gratidão, um grande beijo, tenham um bom dia, que vocês sejam aí as pessoas com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, seguindo a jornada e mostrando para as pessoas que tem sim um jeito de fazer a coisa diferente, tá bom? Gratidão, gente. Até daqui a pouquinho ou até amanhã na meditação para aqueles que a gente vai se encontrar lá, tá bom, gente? Tchau, tchau. Um beijo.